Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Vou te contar agora o que nós vamos debater. Saiba como estão as negociações. Câmara avança com projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. NR1 adiada. O que as empresas precisam entender sobre o novo prazo? Tarifaço derruba as exportações e empresas recorrem às férias coletivas. Aqui ao meu lado, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo, que é quem vai me ajudar na condução do programa de hoje. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Hoje é segunda-feira, 25 de agosto de 2025 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar o programa de hoje falando sobre novidades na carteira de trabalho digital, que segue em constante evolução e acaba de ganhar um recurso inédito. Segundo informações oficiais, um novo benefício na carteira de trabalho digital vai permitir que trabalhadores tenham acesso à portabilidade de dívidas de forma prática e segura. A novidade faz parte de um pacote de melhorias que visa transformar a experiência do usuário. Além do registro dos vínculos empregatícios, a carteira digital passa também a ter uma ferramenta de gestão financeira, ampliando a sua importância no dia a dia do trabalhador. O novo benefício na carteira de trabalho digital está relacionado à possibilidade de realizar a portabilidade de dívidas por meio do consignado CLT. Essa função oferece maior flexibilidade para organizar empréstimos, garantindo condições aí mais vantajosas ao trabalhador. Na prática, o usuário pode gerenciar contratos de crédito diretamente no aplicativo, sem burocracia. O objetivo é oferecer maior transparência, eficiência e também um controle sobre as finanças pessoais, integrando serviços além do campo trabalhista. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo oficial da carteira de trabalho digital e realizar o cadastro. Após a ativação, o trabalhador passa a ter acesso imediato às funcionalidades do sistema, que vão desde o histórico profissional até serviços adicionais, como a portabilidade de dívidas. Uma maneira aí, né, Marcelo, de organizar a vida financeira, né? Acompanhar os seus gastos, os seus empréstimos. Exatamente, Lívia, mas aí a gente tem que pedir atenção aos trabalhadores para não se endividarem também, porque é uma oportunidade de você fazer empréstimos, essas coisas fazer. O que acontece? Antigamente, quando você fazia diretamente numa folha, a empresa ela tinha controle sobre isso. Dava um valor de 30% e falava, ó, não dá para você fazer mais que tua renda já está ficando comprometida. Quando você tem esse acesso diretamente com a carteira digital, aí você faz lá e faz em bancos privados, no caso fora da carteira digital, e isso pode te levar a endividamento um pouquinho maior e não conseguir pagar. Então é importante aqui de ter uma gestão financeira sadia, ficar olhando realmente, só buscar isso o necessário, isso que é importante. Então acompanhar através da sua carteira de trabalho. Agora, mudando da carteira de trabalho, vamos falar sobre segurança jurídica, porque o Tribunal Superior do Trabalho, em 2025, passou a editar uma série de temas de natureza vinculante, que devem ser obrigatoriamente seguidos pelos tribunais regionais do trabalho. Então aí dá uma diretriz para os tribunais regionais de trabalho, que antes cada um tinha um entendimento. A iniciativa faz parte do sistema de precedentes qualificados, que surgiu no Brasil, como conhecemos hoje, com as leis 11.418/2006 e 11.672/2008, responsáveis pela criação de mecanismos
para uniformizar a jurisprudência do STF e do STJ, respectivamente. A principal intenção desse sistema é aliviar a carga dos tribunais superiores, impedindo que uma grande quantidade de recursos que tratam de temas já superados cheguem até eles. Até agosto foram editados mais de 80 temas tratando das mais diversas questões. Por exemplo, o tema 163 definiu que a estabilidade da gestante é aplicável ao contrato de experiência, enquanto o tema 181 fixou que são devidos danos morais reflexos aos membros do núcleo familiar do empregado vítima de acidente de trabalho fatal. Seguem ainda outras questões de destaque que foram objeto de temas vinculantes editados no último ano. Marcelo, o tema 159, por exemplo, ele fala que os contratos de serviço de transporte de mercadorias têm natureza comercial e não configuram terceirização, não ensejando a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviços. Lívia, é um assunto que a gente precisamos debater, situações que, como você já disse, o próprio TST ele está criando essas normas, ou precedentes, temas para quê? Porque muitas ações chegam até no TST e chega lá, acumula várias situações de ter que julgar. Então, fazendo essas normas aqui, como você fala, configurar aqui, o que acontece? Isso me preocupa bastante. Tem muitos terceiros trabalhando dentro de empresas, entendeu? E aí não configura, e não é. Agora está bem claro aqui sobre a responsabilidade das tomadoras. Então, fica uma situação aqui muito preocupante, porque agora muitas coisas vão ser resolvidas nas bases, porque já tem uma norma como essa aqui, a 59. E aí, a 60 é algo que eu acho que mexe mais com o trabalhador no geral, né, Marcelo? A ausência de anotação do vínculo de emprego em carteira de trabalho não gera dano moral presumido, sendo necessário comprovar o prejuízo sofrido pelo trabalhador. O que isso impacta? Por quê? Porque tem um determinado que você precisa assinar. Como que se funciona na contratação? Quando você vai fazer uma contratação, você passa por exame médico, admissional, dá a carteira de trabalho, está aprovado, já assina no ato. Aqui está criando norma porque tem muitas ações questionando sobre isso, sobre os danos morais, sobre isso. E aqui está dizendo que não dá mais danos morais sobre a ausência de vínculo empregatício, entendeu? Então já vira uma situação, espero que isso não vire também porque isso não quer regra, uma né? regra. Isso não quer dizer que o patrão está isento de assinar carteira. Aqui está dizendo, é bom observar aqui, que é sobre um tema só, que geralmente as pessoas entram com ação por danos morais porque não assinou a carteira de trabalho. Isso quer dizer, ele pode ter uma multa de penalização sobre a não assinatura da carteira de trabalho, porém não vai dar danos morais. Isso deixa bem claro. Mas não que tenha a ausência, que o patrão não seja obrigado a assinar a carteira de trabalho. Exatamente, e será punido, tá? Não por danos morais nesse sentido, mas será punido no rigor da lei, que você não pode trabalhar sem estar com a carteira assinada. Tem um outro tema que fala que trabalhadores nas atividades de motorista e cobrador devem integrar a base de cálculo da cota de aprendizagem. E o tema 70, o recolhimento irregular dos depósitos do FGTS é suficiente para gerar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Algo que a gente sempre fala aqui no programa, né, Marcelo? Faltas do empregador que geram uma rescisão indireta. Agora é um tema, uma jurisprudência, né, que já é suficiente para gerar a rescisão indireta. Isso é importante, Lívia, porque acontece, quando você entra com um pedido de rescisão indireta, nós pedimos aonde? Na vara do trabalho, na primeira instância, na cidade, tá? E muitos juízes têm o entendimento de que não se configura uma rescisão direta, que houve caso que nós recorremos e foi reformulada no tribunal em Campinas, entendeu? Mas agora está bem claro que o tema 70
Se você não, o trabalhador não estiver, o empregador não estiver recolhendo o fundo de garantia, aqui está dizendo que você tem o direito de fazer o que? A quebra de contrato, que é chamado de rescisão indireta. Então isso agora já fica uma certeza, está claro e objetivo. Então é por isso que é importante também o trabalhador estar sempre conferindo se a empresa está fazendo os depósitos. Exatamente, o importante, às vezes atrasa 15, 20 dias, que é o prazo aí de fazer a compensações. Mas você tem que estar de olho se está ficando 2, 3, 4 meses sem receber, você precisa nos avisar para orientar a empresa se é um funcionário ou é um conjunto de funcionário que está com essa situação. E tem também o tema 134, que fala que a recusa da empregada gestante em retornar ao trabalho, mesmo diante de oferta de emprego pelo empregador, não configura renúncia à estabilidade, sendo devida à indenização substitutiva da reintegração. Outro fato aqui também que deixa bem claro sobre a empregada gestante de retornar ao trabalho. Então é algo que a gente deixa bem claro aqui, que você não configura a renúncia da sua estabilidade. Isso é bom deixar bem claro, porque quando a mulher ela ganha neném, ela tem estabilidade aí de emprego. Há ainda diversos temas afetados, questões jurídicas que estão sendo debatidas pelo TST sob o rito de recursos repetitivos e que em breve poderão formar novos temas vinculantes. É o caso do tema 44, que discute se é cabível converter o pedido de demissão do funcionário em rescisão indireta quando a empresa comete falta grave, mas o funcionário rompeu o contrato sem qualquer vício de consentimento. Também está sendo discutido se o empregado dispensado por justa causa tem direito ao pagamento de 13º salário e férias proporcionais no tema 96. Então são questões, Marcelo, específicas que vão ganhar uma resolução, porque aí tem uma diretriz para todo mundo seguir, né? Exatamente, e os juízes de primeira instância têm que seguir o que foi decidido pelos sistemas aqui. E o tema, Lívia, aqui o 44 aqui, de reverter o pedido de demissão em rescisão indireta, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque você tem que fazer o pedido, entendeu? Porque às vezes você pede a demissão depois quer convertê-la. Você entendeu? Primeiro você tem que fazer o contrário, o pedido de rescisão indireta. Aí, se caso não sair, você pode até pedir a conta, mas você já tem um pedido já para ser julgado, você entendeu? Então você não pode deixar na mão assim, vou fazer por minha conta e risco, que você pode se dar mal, porque aqui já está dizendo que vai discutir sobre esse tema 44. É importante salientar que a rescisão indireta ela tem um trâmite burocrático que precisa ser seguido, né? Exatamente, é uma relação de contrato que se você tem todos os contratos que você assinou lá, que você tem carteira de trabalho assinada, você tem ticket de alimentação, PLR, tem tudo que a empresa tem que pagar e a empresa não cumpre aquilo, isso chama quebra de contrato. É a mesma coisa do trabalhador também, começar a faltar sem justificativa, não fazer conforme ele assinou lá as suas atividades, não está exercendo, é uma quebra de contrato também, porque a rescisão indireta se torna para os dois lados, tanto para o trabalhador quanto também para o empregador. Então nós temos que tomar esse cuidado para na hora de fazer a avaliação. Agora a gente vai para um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região.
Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta. E agora a gente vai falar sobre campanha salarial. Ainda tem algumas coisas, resquícios aí do primeiro semestre. Vamos saber também como está caminhando a preparação para a negociação da database de 1º de setembro. Mas vamos começar, Marcelo, falando sobre o primeiro semestre, porque ainda existem muitos setores que estão em aberto. Por exemplo, doces. Tem data para o julgamento do dissídio coletivo ou ainda não foi marcado? Ainda não, Lívia. E essas cobranças tá tendo aí nas redes sociais, no WhatsApp do sindicato, vários trabalhadores que dependem da Convenção Coletiva de Trabalho, perguntando quando vai ser, vocês têm uma posição, nós não temos posição, porque quem desmarcou a audiência foi a ministra relatora, ela, naquele momento, ela não julgou o julgamento do dissídio coletivo e ficou de marcar uma próxima data. Como era dia 6, hoje já é 25, já passaram praticamente 19 dias e nada aconteceu. Então eu peço para os trabalhadores tenham paciência, que a decisão não é nossa, mas sim do Tribunal Regional do TRT da segunda TRT 2, que fica em São Paulo. Bom, bebidas e suco já fechado. Aí a gente tem aberto frio, carnes, usinas de açúcar e ração. Tem algum progresso, alguma novidade nesses setores? Lívia, agora nos complica com todas as situações que nós até vamos falar no final do programa, é sobre o tarifaço. Quanto frios e carne que eles exportam bastante não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. E com essa situação dos Estados Unidos, tem algumas empresas que pontualmente a sua produção, 95%, umas já até 100% é exportação para os Estados Unidos, está passando por um momento delicado, tá? Mas isso não quer dizer que não pode assinar uma convenção coletiva de trabalho, porque hoje mesmo, com essa situação do tarifaço, as empresas podem fazer negociação direta com o sindicato, onde você foi atingido diretamente pelo tarifaço. Se você não está produzindo, se você não está vendendo, e você pode fazer e deve contato com a entidade sindical para verificar essa situação. Mas isso não pode servir como desculpa para o patronal, que tem outro segmento que não exporta para os Estados Unidos, mas sim para outros países, pegar o gancho ou pegar o caminho e dizer que não tem como dar aumento salarial aos trabalhadores ou ter aumento real por causa do tarifaço. Então a gente tem que tomar cuidado aí e nós temos que avaliar caso a caso, mas as duas federações, nós estamos analisando quais são os procedimentos que nós vamos tomar, o que os trabalhadores acham. Permanece da situação que eles colocaram ou vamos avançar ou mesmo até uma greve? Então, isso vai estar sendo discutido, porque nós estamos tendo cuidado sobre essa decisão para não tomar uma decisão errada. Então, ainda vai ser analisado com calma, né, Marcelo? Exatamente. Já o setor de usina ainda está parado, a gente está aguardando aí a movimentação da parte da Única, se nesse caso vai sentar ou não para negociar, para tomar os procedimentos cabíveis aí. Já sobre ração, nós temos a novidade sobre ração. Na sexta-feira, dia 22, teve uma mesa de conciliação, teve uma audiência de conciliação no TRT 2 em São Paulo, que é o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, onde aconteceu na sexta-feira às 17h30 a conciliação sobre o acordo, a Convenção Coletiva de Trabalho do setor de ração. E aqui eu quero trazer informação em primeira mão, que eu estava conversando. O Sindicato da Alimentação de Catanduva não participou, porque a audiência foi na sexta-feira e nós não tínhamos tempo hábil para até chegar em São Paulo, até através do trânsito, porque para chegar em São Paulo, quando você fazia com 3 horas e meia, 4 horas, hoje você está gastando aí 5, 6 horas, porque está mexendo na pista Washington Luiz, aí está complicado o trânsito. Então nós não fomos, mas foi representado pelos advogados. Lá, Lívia, o que aconteceu? Teve a conciliação, nós vamos assinar a convenção coletiva que determinado lá no TRT, onde vai praticamente
o aumento vai ficar a mesma coisa dos 6%, tá? Então, só para dizer que nós vamos estar aí, como já é uma conciliação, nós vamos acatar a conciliação no tribunal e nós vamos assinar a convenção coletiva do setor de ração. Então, fica aquela última proposta que eles fizeram. Exatamente. Tá. E aí, quando a gente segue para as empresas aqui locais, praticamente tudo fechado, né? Devito, Pureia, Chavante, CJ Batedouro, Frigorífico Suíba, do Caipira, Stella Doro, Citrosuco, Cerradinho, Cutrale, tudo fechado. As exceções ficam pela Doces Piauí, que segue a convenção coletiva. Exatamente. E aí, então, está aguardando o julgamento e eles também não se pronunciaram para fechar um acordo local. Ainda não, Lívia. Infelizmente, a empresa não nos procurou, não quer sentar para negociar com o sindicato, vai esperar a convenção coletiva de trabalho. E aqui eu acrescento também uma empresa aqui, é Salamanca, que faz já alguns anos que nós não assinamos o acordo local e sim pratica a convenção coletiva de trabalho, e porém que não foi assinada até o momento. Então eles estão aguardando o que vai acontecer. E aí tem o caso da Citrojuice, Marcelo. Como é que, a que pé estamos na Citrojuice? Então, hoje mesmo pela manhã, antes de vir gravar o programa, a gente estava conversando com alguns trabalhadores, foram 3 trabalhadores lá no sindicato, e eu fiquei até surpreso. Eles levaram lá num livro preto, não por questão de cor, nada, mas um livro preto mesmo de ata, tá? Porque eu não quero fazer nenhuma discriminação aqui, deixar bem claro sobre isso. Um livro onde contém lá a informação que, um abaixo-assinado que os trabalhadores estavam concordando com os 4% do reajuste lá proposto pela empresa. Aí já conversamos lá junto com os diretores, o Lucas, a Regiane e os 3 funcionários da Citrojuice, falando com ele, nós não podemos aceitar um abaixo-assinado dizendo que a maioria ou quase todos aceitam 4%. Por quê? Uma vez nós fizemos a votação na Assembleia, voto secreto, onde a maioria dos trabalhadores reprovaram. E deixa bem claro, quando reprova, o voto é secreto, quando reprova ou aprova é pela maioria. Como a maioria reprovou, aí eu falei para eles, nós não temos como levar através de um baixo-assinado a aceitar. Até então, aqui eu não quero fazer juízo de valor, mas aqui quero deixar bem claro que quando você assina uma lista ou um livro concordando, eu não sei que forma foi feito este livro, você entendeu? Como a forma que foi atuado para assinar. E aí nós recebemos algumas situações via WhatsApp dizendo, tá indo aí, mas eu não concordo com isso, mesmo assinando dizendo que não concordava. Mas acabou assinando porque uma liderança, alguém ficou com medo da sua vaga de emprego. E aí para os trabalhadores deixei bem claro, Olívia, da importância do nosso acordo coletivo. E aí a situação vamos abaixar o ticket de alimentação? Eu deixei bem claro que esse assunto é recorrente as pessoas perguntarem. E agora, inclusive, está acontecendo na Citrojuice. É bom lembrar que sempre nós estamos falando que não tem a reforma trabalhista de 2017, diz que não tem ultratividade. Isso significa o quê? Quando vence um acordo coletivo de trabalho, em tese, venceu, a empresa não tem mais obrigação de praticar os benefícios, como ticket de alimentação, plano de saúde, plano odontológico, as horas extras e acima de 50%, adicional noturno de 35%, 40% ou acima dos 20%, que a lei diz que a adicional noturno é 20%. E diz que as horas extras, na lei diz que é 50%. Então, esses benefícios, PLR, termina quando vence. Tudo outra vez. Exatamente. Mas só que na Citrojuice tem algo especial e específico, tá? Por isso que a gente estamos nessa discussão, porque hoje o ticket deles lá é R$ 468,05, é devido a algumas trocas que foi feito desde 2019. E por isso que este valor está 468. Não é um valor que negociou esse ano, nós vamos aumentar R$100, R$200, não. Foi uma troca de aumento salarial que deixou de ser aplicado no salário para aplicar no ticket de alimentação para não gerar encargo no momento que a empresa estava passando dificuldade. É um ponto que a gente precisa trazer. E outro ponto também, em 2022, Lívia, para 23, na negociação,
O acordo coletivo de trabalho foi fechado em fevereiro do ano seguinte. Então ficou 10 meses sem aumento salarial. E na época pegamos a inflação atual, que era 10, colocamos, mas não pagou retroativo a 1º de maio. Então o trabalhador teve prejuízo. E com isso aumentou o ticket de alimentação. E contra outros também, quando chegou em maio, que era negociação de novo, não se deu o índice que deveria dar, 12,47, teve um aumento de 2,5%. Aprovado por Assembleia e aprovado por votação secreta. Os trabalhadores aprovam, a gente só cabe o sindicato acatar o que os trabalhadores aprovaram. Então, por isso na nossa tese não tem como diminuir o ticket de alimentação nessa situação, porque foi em troca. Não foi dado por liberdade da empresa. Ele não perdesse totalmente. Exatamente, na perdeu e perdeu né? bastante, porém nós tentamos reduzir, jogar no ticket alguma coisa para não ficar 100% de prejuízo. Então é isso que está acontecendo, o que aconteceu na Citrojuiz. E com isso, tem um procedimento no Ministério Público do Trabalho, que inclusive vai ter uma audiência de mediação, de conciliação no Ministério Público do Trabalho, no dia 27, Lívia, na próxima quarta-feira, às 2h30, às 2 horas e 30 minutos, aonde vamos ali fazer a mediação aí para ver o que o Ministério Público vai dizer. Porque deixa bem claro, porque a convenção coletiva foi fechada no seguinte índice, 6,5%, no piso 9,17% e no caso do ticket de alimentação, lá está bem explícito, lá escrito que as empresas porque no aumento foi 13,58% no ticket, mas as empresas que possuem um valor maior praticam somente 12,5%. Então, o ticket deles passaria para 526. Então, essa é a situação, para deixar bem claro para os trabalhadores que essa função que está acontecendo. Porque a lei realmente diz, e a gente entende isso, só que nenhuma empresa de 2017 até 2025 jamais diminuiu salário ou ticket alimentação dos trabalhadores. É a primeira vez que eu ouço da parte da empresa dizer que teria essa redução. Então é bom chamar a atenção dos trabalhadores aqui, ficar atentos quando nós falamos da unidade dos trabalhadores, apoiar o sindicato, também se filiar ao sindicato para a gente ganhar força, é por causa disso. É porque a lei diz quando vence o acordo coletivo e aí não mais tem a validade ali, não é mais obrigado a fazer. Além disso, Lívia, o que aconteceu nessa conversa nossa? Os trabalhadores ainda ficou, não, mas eu preciso, quem recebe aqui vai protocolar. Eu falei, nós não vamos protocolar isso, que isso, no nosso entendimento e por lei, não tem validade uma abaixo-assinado para confirmar acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aí eu citei um exemplo, eu falei, vamos fazer uma comparação. Porque pessoas alegaram que não votaram. Tá. Até já que você tocou nesse assunto, algumas mensagens que chegaram nas redes sociais, o pessoal falando assim, a gente não está sofrendo pressão de liderança, eu não votei, teve gente que não votou no dia, então eu queria que você explicasse sobre isso, né? Nem todo mundo votou, eu quero votar, enfim, o meu voto não foi computado. Muitas mensagens nesse sentido chegaram nas redes sociais. Então, mas foi convocado, foi feito a votação nos 3 turnos, às 6, pegando o pessoal que entra, depois pegou o pessoal também que sai à noite, já falamos com os trabalhadores e voltamos às 15 horas, para quê? Porque a empresa estava parada e o pessoal que entrou às 14 horas poderia ser feito mais tarde, o que nós fizemos. Tá? Aí, por isso estou trazendo isso, nós convocamos, fizemos, quem votou, votou, a Assembleia é soberana, o que a Assembleia dizer, como agora está dizendo que não votou, gostaria de votar, mas passou o prazo. E por isso que eu estou trazendo esse assunto, Olivia, porque eu falei para o trabalhador que estava lá, eu falei, vamos fazer uma comparação. Teve eleição para prefeito recentemente e vereadores. Já pensou se a gente poderia lá, teve abstenção lá, não sei quantos %, que isso representa a quantidade de votos. Vamos falar que uma abaixo-assinada chega lá e fala, eu quero colocar a Lívia como vereadora. Tem um abaixo-assinado lá de 3 mil votos, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas.
Então, será que ia ter que tirar algum vereador que foi eleito pela população naquele momento do período de eleição para colocar você porque um abaixo-assinado te colocou lá dentro? Então não faz sentido. E o processo da votação, exatamente, né? O processo eleitoral é assim, tem um processo eleitoral, você vota. E o processo também da negociação é assim, tem uma assembleia, ela é soberana, ela vai colocar a proposta da empresa. Aprovou, não tem como voltar atrás, dizer não, ou recusou, volta atrás. Não, mas eu quero por quê? Então não faz sentido. Isso é uma justificativa para todos os trabalhadores. É a mesma coisa que você falou da questão da votação para presidente, para prefeito, enfim. Passou o primeiro turno, passou o segundo. O candidato que eu queria não ganhar, mas agora eu quero votar. Eu não fui, vai saber por qual motivo, mas agora eu quero votar. Não existe isso, não tem como, né? E aí, nesse caso, foi convocado, não votou, enfim, passou-se o prazo. Exatamente. Bom, indo para o segundo semestre, Marcelo, que a database é 1º de setembro, vocês estão fazendo as assembleias nas empresas, né? Semana passada teve Qualicom, teve Dequel e hoje Cocan. Exatamente. Hoje na Cocan nós iniciamos às 5h30 ali. 5h30, fomos às 7h, às 8h na cafeína. Vamos fazer às 14 horas e também às 22 horas na Cocan, tá? Esses são o de hoje. Aí tem o de dia 26, que é na terça-feira amanhã, Assembleia na Milk Vita, às 17h30. No dia 27, nós temos a Assembleia na Matilate, nós vamos verificar o horário ainda, que mandamos uma mensagem para a responsável, até o momento não nos respondeu qual o melhor horário, que pegar todos os trabalhadores. Isso lembrando que essa Assembleia é de montagem de pauta do segundo semestre, tá? Só trazendo essa informação. A audiência, nós temos no dia 27 a audiência do Ministério Público, junto com a Citrojuiz, às 14h30. No dia 27, às 15 horas, nós temos a Assembleia na Flavotec, tá? E no dia 28, nós temos a nossa reunião da Federação em Igarapava. Dia 28. Dia 28. Tá certo, então. A gente ia puxar um assunto, mas a gente vai encerrar esse bloco aqui. Vamos por um breve intervalo e a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora vamos falar sobre economia, porque a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência do projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Agora, o projeto pode ser votado no plenário a qualquer momento, sem a necessidade de passar por comissões. A expectativa é que o texto seja analisado nesta semana. A proposta é uma das principais pautas econômicas do governo, inclusive uma promessa de campanha, deverá ser utilizado na possível campanha de reeleição do presidente Lula. O chefe do executivo tem feito rodadas de reuniões com presidentes de partidos e lideranças das siglas no Congresso para pedir celeridade à proposta. Enfim, parece que a coisa vai caminhar, né, Marcelo? Exatamente. Esse passo é importante. Quando fala que foi aprovado o requerimento de urgência, isso mostra o quê? Que não há mais obrigado a passar por várias comissões que se estende a meses e meses. Como a gente já anunciamos aqui, quando é de interesse deles, dos deputados, eles aprovam do dia para a noite,
2, 3, 4 projetos, sem passar em comissão, sem passar em comissão de Constituição e Justiça, para ver se é constitucional ou não, já vai direto para o plenário. Nesse caso, vai direto para o plenário porque foi aprovado o requerimento de urgência, e aí tem a pegadinha, né? Nós já sabemos que 2026 tem eleição. Tem eleição. E aí eu quero saber qual é o deputado, qual o senador, que vai colocar só digital lá e dizendo, eu não quero aprovar o imposto de renda, a isenção de até R$5.000, porque a eleição está batendo na porta. Então, por isso que eles estão querendo. Mas ainda, vou além, eles querem colocar também não só digital do governo, de campanha de promessa do governo, mas sim colocar digital também de outros partidos de oposição dizendo, lá aprovou, mas eu contribuí, eu fiz a alteração disso, eu acrescentei isso. Então, tem esse jogo político que acaba atrasando aí essa votação, que é muito importante para todos nós, principalmente da classe baixa, que paga muito imposto. Então, isso é importante aí, que se aprove rápido, que se aprove antes de dezembro. Para quê? Para ter validade para o ano de 2026. Esse é o nosso desejo, porque o relator, o Lira, já tinha falado que talvez ia deixar para o final de ano. É aquele negócio de troca de caixa. Eu tomo lá da cá, você me dá, eu coloco. Se não, mas ainda bem que foi aprovado agora o requerimento de urgência e vamos ver nessa semana, nas próximas semanas, o que vai se desenrolar. O que desenrolar nós vamos estar trazendo aqui para todos os trabalhadores ter ciência do que está acontecendo. E é hora de ficar de olho, né? Para votar o ano que vem. Exatamente. Marcelo, no mês de maio, o Diário Oficial da União oficializou a prorrogação da entrada em vigor da nova redação da norma regulamentadora número 1 para o dia 26 de maio de 2026. A medida assinada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, adia a obrigatoriedade de aplicação dos novos critérios previstos no capítulo 1.5 da norma, voltados ao gerenciamento de riscos psicossociais nas organizações, nas empresas. A decisão repercutiu imediatamente no meio empresarial, dividindo opiniões, porque para alguns o adiamento foi um alívio diante da complexidade das exigências e da necessidade de mais tempo para adaptação. Para outros, trata-se de um retrocesso que posterga avanços importantes na prevenção do adoecimento psíquico e no fortalecimento da saúde e segurança do trabalho. Embora o novo texto da norma só entre em vigor no ano que vem, é importante destacar que a fiscalização das condições de trabalho não está suspensa. A redação atual da NR1, vigente desde 2022, continua sendo aplicada e, mesmo sem a nova redação explicitando os riscos psicossociais, a legislação já prevê a obrigação do empregador de zelar pela saúde e segurança dos trabalhadores, incluindo a saúde mental. Além disso, a NR17, que trata da ergonomia, permanece em vigor e tem sido o principal instrumento utilizado pelos auditores fiscais para a autuação de empresas que não mapeiam ou gerenciam adequadamente os fatores psicossociais. Casos de assédio moral, metas abusivas, sobrecarga de trabalho, ambientes de alta pressão e ausência de espaços seguros para o diálogo já são alvo de fiscalização e as penalidades continuam sendo aplicadas. A nova redação da NR1 trará uma abordagem mais objetiva e estruturada sobre os riscos psicossociais, incluindo a avaliação da magnitude e da severidade dos danos causados ao trabalhador. Essa mudança representa um avanço importante, pois tornará mais clara a forma como as organizações devem conduzir o gerenciamento desses riscos e permitirá uma fiscalização mais técnica e criteriosa. Apesar do novo prazo, a gestão dos riscos já é uma obrigação legal e, mais do que isso, uma necessidade estratégica. Ignorar esse tema é negligenciar não apenas a saúde dos trabalhadores, mas também a sustentabilidade do próprio negócio. Então, quem acha que porque ela foi adiada, a nova redação foi adiada para o ano que vem, está livre de qualquer coisa, esse texto vem mostrar para a gente que não, que tem a fiscalização,
tem penalidade, então é bom que os empregadores já fiquem bastante atentos. Lívia, você trouxe um ponto muito importante, que ela é de 2022 e foi adiada já pela segunda e terceira vez dessa situação que está fazendo adiamento. O adiamento é somente para a multa. É bom entender isso, mas a obrigação é da empresa, ela não está isenta não, tá? Se acontecer algo com o trabalhador, se você não tem aqui um cronograma, se você não tem as atitudes que você tem que fazer, o que está na NR 01, você será penalizado. Aqui está adiando o quê? A fiscalização com multa, mas a obrigação da parte do empregador, ela existe e está na NR valendo desde 2022. Esse é chamar a atenção para as empresas sobre isso e para os trabalhadores também, que a prerrogativa que está aí é para eles cuidarem da saúde física e mental dos trabalhadores. Essa importância é um ganho muito bom para os trabalhadores. É importante o RH ficar atento aí, começar a analisar o ambiente de trabalho, ver como é que estão as cargas, as jornadas, se tem casos de assédio moral, sexual, avaliar tudo isso, porque quando a NR vier, de fato, as penalidades, as multas serão bastante altas. Que as multas serão atuado no exato momento que você é fiscalizado. E esse processo agora que está hoje, se cria um processo que pode ser penalizado lá na frente, não será atuado imediatamente, mas pode ser atuado no decorrer da situação que for averiguada e confirmada. Bom, a gente até citou já sobre o tarifaço, mas agora vamos adentrar mais nesse assunto. Porque as indústrias madeireira, calçadista e de armamentos que registram queda nas vendas por causa do tarifaço imposto pelos Estados Unidos adotaram férias coletivas como primeira medida para conter custos. Sem uma reversão das sobretaxas aplicadas pelo presidente Donald Trump ou a abertura de novos mercados, os setores pedem apoio do governo brasileiro para evitar demissões em massa. A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, que reúne fabricantes de compensados, pisos, molduras, pallets e outros, relata que a operação do setor está travada, pois os contratos de vendas para o mercado norte-americano foram congelados ou rescindidos. Algumas empresas não têm mais espaço para o armazenamento das mercadorias já fabricadas e que seriam destinadas aos Estados Unidos. Paulo Pupo, que é superintendente dessa associação, afirma que as demissões ainda são pontuais. Segundo ele, na maioria das empresas, as férias coletivas continuam em vigor. O setor calcula que ainda tem um fôlego de mais 1 ou 2 semanas antes que as companhias tomem decisões mais radicais. Férias coletivas parciais ou totais representam a ação inicial das empresas. Essa medida ajuda a solucionar o problema imediato, que são os custos de produção elevados sem vendas, e pensar com mais calma no longo prazo. Além disso, barateia as rescisões dos trabalhadores, porque, se não tiradas, as férias precisam ser pagas em dinheiro quando ocorre a demissão. A próxima etapa é a demissão de funcionários, dizem esses setores. Essa é a saída sem a reversão das tarifas, a abertura de mercados para escoar as vendas que irão aos Estados Unidos ou medidas do governo como a autorização para a suspensão temporária dos contratos de trabalho, de acordo com os empresários. No entanto, trata-se de uma opção que gera grandes custos trabalhistas com verbas rescisórias e indenizações. Existe ainda a possibilidade do uso de banco de horas, de antecipação de feriados e de fechar acordos diretamente com os sindicatos como alternativas prévias às demissões. A legislação trabalhista não contempla casos especiais como pandemias ou tarifaços. Programas de demissão voluntária também entram no radar. A criação de um planejamento para desligar os trabalhadores que desejam a mudança evita problemas com a justiça, porque o funcionário que assina um programa de demissão voluntária não pode ingressar com ação judicial depois. Marcelo, nesse sentido dessas empresas, como é que está aqui na nossa região as indústrias da alimentação? O pessoal está se virando bem, ainda não foi afetado, ou já tem empresas relatando algum tipo de problema, como usinas,
exportação de café? Vamos lá, vamos até conhecer um pouquinho o contexto desse tarifaço para a gente até falar sobre, nós já até falamos aqui sobre que uma medida provisória publicada pelo governo Lula, que libera 30 bilhões em crédito para compensar os prejuízos aos exportadores do tarifaço, tá? Exigindo uma contrapartida. Para que as empresas recebam esse dinheiro, a contrapartida é o compromisso de não demitir os trabalhadores. E também prevê benefício também tributário. Você acaba INSS, alguns impostos, o governo não cobraria nesse exato momento, até para aliviar aí os cofres também, a vida financeira das empresas. Foi uma das situações aqui que a medida provisória vem trazendo. Mas muitos detalhes, como vai funcionar, ainda não foram decididos, não foram divulgados ainda, que será feito aí, porque são vários, estão observando CNPJ para CNPJ, para ter muitas pessoas pega carona, vamos falar, com a miséria dos outros. Então, eles estão com o maior cuidado aí para não dar dinheiro indevido para a empresa, que realmente não está acontecendo isso. Na nossa região, Lívia, nós temos várias empresas que exportam para os Estados Unidos. No nosso segmento, podemos citar aqui café solúvel, Cocan, que exporta em média de 12% a 15% da sua produção. E também nós temos também as empresas de suco de laranja, tá? As empresas de suco de laranja que também, por sua vez, não taxou o suco em si, o suco, mas os seus derivados foi taxado, tá? Os subderivados que é o quê? A essência, o óleo, a ração. Então, isso está sendo taxado de 50% pelos Estados Unidos. O importante agora, Lívia, eu trazer um assunto, uma informação que, como negociador do primeiro semestre, onde engloba aí os frios e carne, que é a exportação maior que vai lá, o pessoal já está nos procurando como federação para saber qual os passos que poderia ser tomado como federação e também os sindicatos que a gente representa na federação. E aí perguntou qual o pensamento da federação junto ao sindicato. E nessa conversa, no diálogo da semana passada, até com a empresa do setor de frios e de carne, não vou nem falar o nome da empresa, porque às vezes a empresa fala que a gente está falando porque vai acontecer alguma coisa, cenário de ruim. Então eu prefiro não falar o nome dela nesse exato momento, mas ela está preocupada com a situação. E aí perguntando, e aí eu deixei bem claro na nossa conversa que o importante aqui, a nossa intenção é a manutenção de emprego dos trabalhadores. E isso, Lívia, temos várias maneiras de segurar, como você até relatou aqui, para segurar os empregos dos trabalhadores, como primeiro passo, férias coletivas, depois vai banco de hora, antecipação dos feriados, antecipa para ficar em casa. E tem uma situação da suspensão de contrato, da layoff, que aconteceu na pandemia, na Covid-19, que foi feita a suspensão de contrato, tá? Que pode ser feito. São as medidas legais que ocorrem no momento de dificuldade financeira, tá? Isso é legal a fazer, mas isso tem alguns requisitos que precisa ter feito, tá? Só para os trabalhadores entender, a suspensão de contrato na layoff é uma medida trabalhista que permite que uma empresa suspenda temporariamente o contrato de trabalho de um funcionário ou de vários funcionários para evitar demissão em massa. Geralmente, durante a crise econômica ou reestruturação de companhia. Às vezes a companhia está passando por um momento que vai crescer, vai fazer alguma coisa e precisa colocar os trabalhadores em casa e aí pode entrar nessa situação. O trabalhador não é demitido, mas não trabalha, nem recebe o salário integral durante o período. Em vez disso, participa de um curso de qualificação profissional oferecido pela empresa e pode receber uma bolsa de qualificação paga pelo Fundo de Amparo do Trabalhador, chamado FAT. Então, mas tem alguns requisitos que nós precisamos trazer aqui como funciona. A motivação, nós já falamos que a suspensão precisa ser motivada por uma crise econômica, uma instabilidade financeira ou uma situação de mercado desfavorável.
pode ser feito com um acordo coletivo de trabalho. A possibilidade da layoff deve estar prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, há necessidade da participação do sindicato, senão não tem a validade, que tem que estar no acordo coletivo. E aí, como funciona a notificação? A empresa deve notificar o sindicato e, posteriormente, o funcionário. Então, ele não pode falar primeiro com o funcionário. Primeiro fala com o sindicato, posteriormente conversa com o funcionário, pelo menos 15 dias de antecedência que for começar o afastamento, nesse caso, da suspensão de contrato. A concordância do funcionário. O empregado deve concordar formalmente com a suspensão. Além de fazer o acordo com o sindicato, Lívia, o trabalhador tem que aceitar, concordar aí com a suspensão do contrato para não poder ser aí demitido. E durante a suspensão de 2 a 5 meses, o empregado é obrigado a participar de um curso ou um programa de qualificação profissional oferecido pela empresa, que é o benefício do FAT que eu acabei de falar, que é uma bolsa que você recebe, tá? É uma ajuda compensatória para o empregador naquele momento que ele não pode pagar 100% do salário, mas também não demite o trabalhador, tá? E aí, como é que fica descaracterizado a lei, a suspensão? Se a empresa não administrar o curso de qualificação e se o funcionário for demitido durante o período de suspensão ou nos 3 meses seguintes ao retorno da sua suspensão. Então, se você está trabalhando, teve suspensão de contrato, suspendeu seu contrato, ficou 2 meses ou 3. Se no decorrer você voltar para a empresa antes de 3 meses for demitido, isso acaba tirando, porque não faz sentido. Já que você diminuiu o teu salário, para você poder estar fazendo essa qualificação e de repente você volta a trabalhar e 3 meses manda embora, então não tem garantia, então isso não pode, tá? Então é um resumo só como funciona a layoff. Ô Marcelo, só para a gente encerrar, essas empresas que você citou, por exemplo, Café Solúvel, indústrias de suco, elas já falam em medidas para permanência, né, segurar empregos, ou elas ainda estão se virando bem? Do setor de suco, Lívia, não foi afetado porque a maior exportação que a gente falamos aqui do Brasil, vamos falar até termo Brasil, para os Estados Unidos, é o suco. É o próprio suco. É o próprio suco. Os derivados são consequência que não é o carro-chefe, vamos dizer, da produção. Tá? Vai ter alguns impactos, mas isso acaba vendendo para outros países aquele que já ia para lá. Mas a totalidade do suco, que era a nossa preocupação, foi isento lá na relação de mais de 700 itens lá. Tá? Então isso fica mais tranquilo para a gente. Quanto de café solúvel, já temos aí algumas maneiras de fazer, como já falamos aqui de 12% a 15%. Hoje nós passamos pela Cucan, fizemos a Assembleia com os Trabalhadores, falamos dessa situação. E na Cucan nós temos um banco de hora também, que é a primeira medida que a gente temos lá, que pode ser colocado no banco de hora. Se caso há necessidade, por enquanto não há para criar pânico sobre isso, de suspensão de contrato, de férias coletivas, ainda esse assunto não foi abordado, tá normal, porque ainda está se mantendo pelo banco de hora. Não está legal ainda, porque tem confirmação de pedido e tudo, e com a taxa de 50% ninguém vai comprar um produto. Como eu falei, se um produto custa 10, você vai acabar pagando 15, porque aumenta 50% do valor acima que você já pagava. Então é algo que a gente tem que estar de olho e estar acompanhando de perto. Tá certo, então. Assim a gente põe um ponto final na edição de hoje do programa. Eu agradeço a sua companhia, te desejo uma ótima semana e te espero na próxima segunda-feira. Agradeço a todos vocês por estar nos acompanhando e aqui quero fazer um pedido para você. O tempo está muito seco, beba bastante água, tá? Bastante líquido, porque a nossa garganta fica muito seca e é prejudicial à saúde. Então, tome bastante água. Até a próxima, que Deus abençoe.